Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Um bom dia natalino, chegou o dia 25 de dezembro, oficialmente hoje é o dia de Natal. Muita luz e muita paz ao seu coração, começando com muito carinho mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Pílula mais do que especial, espero que tudo tenha corrido bem com você de ontem para hoje, com a sua família, onde quer que você se encontre, independente da situação, que sua mente e seu coração estejam em sintonias com essa mensagem renovadora do Cristo, do nosso amado e bondoso Jesus. Sabe, gente, hoje me permitam conversar um pouquinho com vocês, não sobre o que é o Natal, porque acho que nós já falamos bastante sobre isso, e você sabe disso muito bem, né? Essa data de renascimento e renovação. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o que não é o Natal. Porque muitas vezes a gente mistura conceitos para que o nosso ego seja visto. O que não é o Natal? Certamente o Natal não é troca de presentes externas, quando não há um sentimento verdadeiro envolvido. Não adianta a gente se preocupar em dar e receber presentes, principalmente tendo em vista o valor monetário dos presentes, ignorando que o maior presente que você pode dar para um outro ser humano é você mesmo. Não é o seu amor, é o seu carinho. Então tem pessoas que dão coisas para não se darem, né? Dão coisas para não precisar dar a sua atenção. A pessoa dá um presente e fala, ufa, me livrei dessa obrigação, já dei o presente para o fulano. Como se isso tirasse, muitas vezes, o dever de dar uma atenção para outra pessoa, de ligar para ela, de passar tempo com ela, de ouvi-la com carinho, né? Com discernimento. Então, com certeza, Natal não é troca de presentes de maneira fútil, e sim uma troca de almas, que é algo bem diferente. Outra coisa que Natal não é, gente, é deixar Jesus como mero coadjuvante. Jesus não pode ser uma desculpa para que a gente possa comer, beber, até perder a consciência. Infelizmente, muitas pessoas aproveitam o Natal como se fosse um domingo ou um outro feriado. E o curioso é que não são pessoas de outras religiões, não, são cristãos, são pessoas que se dizem cristãs, que dizem que acreditam em Jesus e que têm essa atitude curiosa, para dizer o mínimo, né? Pessoas que utilizam-se do Natal para comer, para beber, né, para ouvirem todos os tipos de músicas, muitas vezes se escondem atrás dessa pseudo-alegria, porque falam, mas nós estamos celebrando. Mas celebrando o quê? Você não faz uma prece, uma oração, não se fala, né, do nascimento do Cristo, da proposta renovadora dele. Então não, Natal não é isso. Natal não é uma desculpa esfarrapada para que as pessoas se reúnam para comer e beber, deixando Jesus numa segunda opção. Isso não faz sentido. Isso você pode fazer em todos os dias do ano. Pode fazer daqui a uma semana, no Ano Novo, que muita gente vai repetir. Mas no Natal, gente, não pode, né? Não vamos esquecer e nem subverter o significado verdadeiro do Natal. Outra coisa, amigos queridos, que o Natal não é, é uma data de hipocrisias em que um fica apontando o dedo para o outro, dizendo onde o outro tem que melhorar. A gente vê muito isso em reuniões de grupos familiares, às vezes de reuniões de empresas, onde deveria ter uma confraternização saudável, gostosa. Infelizmente, claro, graças a Deus não é a maior parte dos casos, mas acontece. Eu falando pro outro, tá vendo? Você tem que melhorar nesse Natal. Imagina o evangelho no lar e a família se acusando mutuamente. Tá vendo? Natal é época de renovação, então você para de ser grosseiro, viu, marido? Aí o marido olha para a esposa e você para de ser, sei lá, intrometida. Daqui a pouco é o filho que está xingando o pai que xinga o filho, pronto, virou uma troca de farpas. Natal não é isso, gente. A mensagem renovadora de Jesus é para cada um de nós. Não adianta eu olhar para você e falar, você tem que melhorar nisso. A pergunta é, eu, Ricardo, estou melhorando? A pergunta é, eu estou fazendo a minha parte? Então, antes de achar que outras pessoas precisam mudar, mesmo que elas tenham, pergunte de verdade a sua própria consciência. Você mudou? Você hoje se sente um ser humano melhor do que ontem? Você hoje tem hábitos melhores do que os hábitos que você tinha ontem? Hoje você é uma pessoa menos ciumenta, menos agressiva. Hoje você é uma pessoa que julga menos. Hoje você é uma pessoa menos egoísta do que era ontem. Hoje você é uma pessoa menos possessiva ou menos pessimista, menos ansiosa, menos angustiada do que era ontem. Entende? Se a resposta é não, então nós não temos o direito de apontar o dedo em riste para quem quer que seja. Nesse Natal, a renovação, ela nos pertence, amigos queridos. O dever de melhorar as nossas almas é nosso, né? E não de outras pessoas.
Então, certamente, nós sabemos muitas vezes o que seria o Natal, mas é importante a gente pensar naquilo que não é o Natal, para que a gente não subverta esses ensinamentos profundos e essa data simbólica, que mesmo sendo simbólica, é muito importante para todos nós. Não é? Independente se Jesus nasceu ou não, a gente sabe que não, né? No dia 25 de dezembro, mas é a data, é o momento, é a vibração egrégora, né? Que ocorre no nível mundial e até no mundo espiritual, em que a gente se reúne para poder agradecer a Deus pela permissão de Jesus ter vindo à Terra. Vocês têm noção do que significa o Cristo ter vindo à Terra? Porque a gente não tem noção. O espírito, gente, da magnitude de Jesus, do gigantismo de Jesus. Pra vocês terem ideia, a Terra, segundo os pesquisadores modernos, tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, para um universo conhecido que se especula que tenha mais ou menos 15 bilhões de anos. Nessa época, Jesus já era um espírito perfeito. Presta atenção. Para Jesus ser o governador geral da Terra, né, ser o responsável pelo nosso planeta, ele já era perfeito há bilhões e bilhões de anos atrás. Olha a grandeza, gente, o gigantismo de bondade, de perfeição de Jesus. Pois Jesus se fez carne para nos dar o exemplo. Para mim, assim, uma vez um amigo espiritual trouxe isso, é a maneira, ainda que estranha, mas mais exata para entender proporcionalmente o que Jesus fez. Ele disse o seguinte: imagine se um de vocês fosse um missionário, de verdade, um espírito puro, bom, e de repente você falasse para sua família: família, você vai me esperar durante 35 anos mais ou menos. Eu vou para uma prisão de segurança máxima aqui no planeta Terra, dessas do Brasil, né, que a gente tem no nosso país, terríveis, em que não tem lei, não tem nada. E eu vou lá voluntariamente para dar o exemplo de como as pessoas que estão lá prisioneiras devem se comportar dentro das linhas do Evangelho para estarem em paz. Imagina só, porque foi isso que Jesus fez. Imagina, ele se afasta de toda a paz que ele possuía, externa e interna, no sentido que ele havia conquistado, sem precisar estar nessa perturbação que é estar na Terra, né, convivendo com espíritos como nós, ainda extremamente imperfeitos, por amor. Entende, gente? É muito amor para a gente desperdiçar subvertendo o sentido do Natal, né? Tenhamos um mínimo de bom senso, um mínimo de decência em lembrarmos do Cristo como ele merece ser lembrado, com amor e carinho. E vamos nos lembrar, para a gente finalizar a pílula aqui, Jesus foi muito claro com relação aos presentes que ele gostaria. Né? Jesus é muito nítido: todas as vezes que der de beber a quem tiver sede, de comer a quem tiver fome, todas as vezes que visitar alguém que estiver preso, né, é a mim que o estareis fazendo. Jesus deixou claro que o presente que ele espera é que nós nos amemos uns aos outros. Esse é o presente, é o sacrifício do nosso egoísmo, entende? Das nossas angústias, e não trocas externas, e não, né, viver de uma maneira superficial. Então, eu desejo a você que nesse dia de Natal você tenha uma segunda-feira iluminada, com lindas reflexões que te levem adiante, que te afastem do sofrimento, que te afastem do vitimismo e que faça de você o protagonista de uma existência feliz, renovada, em que o Evangelho é o seu farol, o seu grande guia, te orientando a vencer, né, os momentos difíceis e, sem dúvida alguma, encontrar Deus nos momentos maravilhosos e também nesses difíceis, né, meus amigos? De uma maneira bastante positiva, né, nos estimulando sempre a dar um passo adiante. Então, Feliz Natal para você, para sua família, para quem você ama, para todos os seres ao seu redor, muita luz nesses mais de 100 países que recebem a pílula do nosso amado Evangelho, muita paz, e podem ter certeza que com a graça de Deus estaremos juntos, cuidando e continuando para que um dia, né, gente, o Evangelho possa ser sentido em todas as nossas almas. Fiquem com Deus, com meu carinho, minha gratidão a vocês por sempre estarem aí do outro lado escutando as pílulas do Evangelho, por fazer suas listas de transmissão no seu celular, por distribuir essas pílulas com tantas outras pessoas, por terem esse trabalho, esse carinho. Muito obrigado. Feliz Natal do fundo da minha alma. Obrigado por tudo mesmo. Fiquem com Deus e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.